Porque uma equipe remota consegue bater, absolutamente todas as metas por 6 meses seguidos, operando como uma máquina perfeita de produtividade, mas desmorona completamente no segundo em que uma crise real atinge o projeto. Essa é a grande questão. Né? A resposta, incrivelmente, não está no software de gestão ou, sei lá, na falta de processos bem definidos, mas na diferença brutal entre confiar no currículo de alguém e confiar no caráter dessa pessoa. Com certeza. É uma diferença gigantesca. Ok, vamos desvendar isso. Nossa análise profunda de hoje parte dos estudos da Tsedal-Neeley para entender por que focar apenas na eficiência é, ironicamente, a maneira mais rápida de destruir uma equipe a longo prazo. Exato, é um tiro no pé. E o centro de tudo isso, para quem nos acompanha, gira em torno de um conceito chamado confiança emocional. É comum que lideranças e equipes virtuais celebrem o fato de que, estão operando bem à distância porque, as planilhas estão verdes e as entregas estão no prazo, sabe? O famoso Tá tudo entregue, tá tudo certo. Isso. Mas a eficiência pura, assim, mascarada de sucesso, ela cria uma falsa sensação de segurança. Para a gente entender como o motor realmente funciona, precisamos diferenciar a base transacional do trabalho, que é a chamada confiança cognitiva rápida, certo, daquela estrutura que, de fato, segura o barco durante a tempestade. E essa é a confiança emocional. Bom, vamos isolar essa confiança cognitiva rápida primeiro, então. Pelo que eu entendo do material, é aquele instinto quase imediato de que a pessoa do outro lado da tela, sabe o que está fazendo. É bem por aí. É uma engrenagem fantástica para o curtíssimo prazo, certo? Perfeito, é exatamente isso. A confiança cognitiva rápida baseia-se puramente no conhecimento direto, né, e naquela competência focada na tarefa. O que é fascinante aqui é que ela surge muito rápido porque, nós precisamos que ela exista para que o trabalho ande. Sim, a gente precisa que a roda gire. Exato. Em um ambiente remoto, se a gente não acredita logo de cara que os nossos colegas são capazes, o sistema simplesmente trava no dia 1. Ela é excelente e, em cenários ideais, calmos, ela pode até parecer suficiente. Eu gosto de pensar que é como ir à cafeteria da esquina, sabe? A gente entra, pede um expresso duplo, paga e o barista tira o café perfeito. Existe confiança aí. Claro que sim. Uma confiança de que ele tem a competência técnica para operar a máquina e, não envenenar a nossa bebida. Exato, uma confiança super prática. Mas a relação começa e termina ali no balcão. Eu não preciso conhecer, os traumas de infância do barista, nem os sonhos dele, para que a transação funcione. O perigo que a nossa pesquisa aponta é tentar gerenciar uma equipe de alta performance como se fossem apenas, vários baristas tirando cafés isolados. Não é? Olha, essa analogia ilustra perfeitamente o ponto de ruptura. Porque imagina só se a máquina de expresso quebrar, ou se houver um incêndio na loja. Aquela relação puramente transacional não oferece base nenhuma para que o barista e o cliente se salvem mutuamente, ou para que reconstruam a loja juntos. Nossa, verdade. Cada um corre para o seu lado. Trazendo isso para o nosso mundo corporativo quando um projeto crítico falha, à meia-noite de uma sexta-feira, a confiança cognitiva rápida não é suficiente para fazer um colega sacrificar o fim de semana dele para ajudar o outro. É a confiança emocional que sustenta esse tipo de resiliência. Mas espera. Uma reflexão que muita gente que está ouvindo agora com certeza faz. Nós somos pagos para entregar resultados, né? Não para formar uma grande família feliz. Sim, é um argumento clássico. Então, por que essa camada emocional que exige tanto tempo e um investimento invisível absurdo é um requisito e não apenas um bônus opcional? Porque o trabalho do conhecimento, especialmente esse trabalho remoto moderno que a gente vive, é inerentemente imprevisível. Ele é cheio de ambiguidades. A confiança emocional não nasce de um contrato assinado, sabe? Ela exige o desenvolvimento de uma empatia genuína e de cuidado mútuo. E isso, naturalmente, leva muito mais tempo. Requer inúmeras interações onde a gente aprende sobre os valores, as mentalidades, as motivações dos nossos colegas. Vai muito além do crachá, né? Com certeza. Quando essas conexões profundas existem, as pessoas deixam de operar naquele modo de esse não é o meu trabalho, e passam a operar no modo de como nós resolvemos isso juntos? Entendi. A confiança emocional
Cria, tipo, uma rede de segurança psicológica que absorve o impacto do estresse, da ambiguidade e dos erros que inevitavelmente vão acontecer. É a transição de, sei lá, confio que o fulano vai entregar a arte até às 5 para confio que o fulano tem as minhas costas se a apresentação inteira for rejeitada pelo cliente. Perfeitamente resumido. Agora, a questão de $1 milhão é como a gente constrói isso. Especialmente quando estamos todos separados por monitores, vários fusos horários e ícones de microfone mutado o dia todo. É o grande desafio. As anotações que estamos explorando hoje detalham 2 métodos cruciais. O primeiro é chamado de conhecimento refletido. Como é que isso funciona? Bom, o conhecimento refletido é a ponte para a gente sair um pouco do nosso próprio umbigo, sabe? Enquanto a confiança cognitiva rápida se baseia no conhecimento direto e na nossa própria perspectiva, o conhecimento refletido é a compreensão das normas, dos comportamentos e das pressões dos nossos colegas, mas, olha só, através dos olhos deles. Através da lente deles. Isso. É o esforço ativo de visualizar como a outra pessoa vivencia o ato de trabalhar com o resto da equipe e com as demandas que ela tem. Olha, eu confesso que quando eu li isso pela primeira vez, me soou um pouco abstrato demais. Mas tem aquele clássico cenário do e-mail de sexta-feira à tarde no material que traduz isso de forma genial. Ah, esse exemplo é fantástico. Vamos visualizar a cena para quem nos acompanha. São tipo 5 da tarde de sexta-feira. Uma mensagem super importante é enviada para um membro da equipe. O status lá no chat mostra que a pessoa está online, mas as horas passam e nenhuma resposta chega. Todo mundo já passou por isso. A nossa primeira reação, vinda assim das entranhas da ansiedade, raramente é empática, né? O instinto é o puro julgamento. O cérebro da gente cria uma narrativa na hora, tipo, pronto, fulano já desconectou, foi pro bar e ignorou completamente a minha urgência para se estar mais cedo. Exato. E essa narrativa interna, que a gente cria no vácuo da distância física, é o que corrói a confiança gota a gota. É um veneno invisível. Porque no trabalho remoto, quando a gente não vê o outro, nós preenchemos as lacunas de informação com as nossas piores suposições. É natural do ser humano. Exatamente. Agora, para não deixar a equipe ruir, muita gente defende que a gente deve apenas dar o benefício da dúvida. Dizer para si mesmo, tipo, o colega deve estar enrolado com outra coisa, deixa pra lá. Eu te pergunto, isso já não é aplicar o conhecimento refletido? Não basta ser tolerante e pronto? De forma alguma. E essa é uma confusão super perigosa, sabe? Dar o benefício da dúvida é uma ação passiva. Passiva. Sim, é simplesmente o suspender o julgamento temporariamente. O conhecimento refletido, por outro lado, é um exercício ativo de mudança de perspectiva. É ir muito além daquele, ele deve estar ocupado. Entendi. É ir mais fundo. Isso, é tentar entender a arquitetura do dia daquela pessoa. Se a gente aplicar o conhecimento refletido àquele exemplo da sexta-feira, a gente pode perceber que para aquele colega específico, talvez o final da semana seja exatamente a janela bloqueada onde os relatórios financeiros semanais precisam ser fechados. Nossa, faz todo sentido. A realidade dele exige foco total em planilhas hipercomplexas e o protocolo pessoal dele é fechar a caixa de entrada para não cometer um erro milionário, entende? Isso muda completamente o jogo. Porque, se eu entendo que ele não tá me ignorando por preguiça, mas tá protegendo o tempo dele para uma tarefa de alto risco que afeta todo mundo, a minha própria ação muda. Exatamente, a sua abordagem se transforma. Em vez de eu mandar uma segunda mensagem passiva-agressiva, cheia de pontos de interrogação, eu posso adaptar. Eu envio a mensagem e adiciono, tipo, sei que você está no fechamento dos relatórios, você pode olhar isso para mim na segunda-feira pela manhã? E o impacto psicológico dessa simples mudança de abordagem é imenso. Quando o colega recebe essa mensagem, ele não sente mais a pressão de uma interrupção desrespeitosa. Ele se sente visto. Isso. Ele pensa, poxa, eles entendem a minha realidade. Eles sabem como é o meu trabalho na prática. E quando as pessoas se sentem validadas nas suas pressões invisíveis, a empatia mútua dispara. Isso solidifica a confiança emocional de uma forma que, 1000 entregas no prazo não conseguiriam. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque fazer esse exercício de alteridade, de entender o mundo do outro, resolve só metade do problema, né?
Sim, é só uma parte da equação. A empatia não pode ser uma via de mão única. Se nós passamos o tempo todo tentando adivinhar as pressões do outro, mas nos mantemos como um cofre trancado, a gente vira uma espécie de, sei lá, fantasma empático. Fantasma empático é uma ótima definição. Né? Ninguém consegue criar laços profundos com o enigma vestindo um moletom do outro lado da câmera. Para que a engrenagem feche de verdade, o outro lado precisa ter a oportunidade de nos entender também. O que nos leva diretamente ao segundo método para forjar essa base emocional, que é a autorrevelação. Exatamente. A autorrevelação é esse movimento complementar. É o processo intencional de compartilhar as suas próprias experiências, suas preferências, medos, preocupações e até aspirações com os membros da equipe. É se mostrar um pouco mais. Isso. No ambiente de escritório tradicional, aquele presencial, isso acontece quase por osmose, sabe? Alguém vê uma porta-retrato na sua mesa, comenta sobre a camisa do seu time de futebol ou nota que você chegou meio cansado num dia. O ambiente físico força essa convivência. Mas no trabalho remoto, nós somos apenas avatares digitais, até que a gente escolha não ser. Nós precisamos injetar ativamente esses pequenos insights autobiográficos na dinâmica da equipe. Mas acho que é bom a gente colocar um freio aí, porque a primeira imagem que vem à cabeça de muita gente quando se fala em autorrevelação é, sei lá, ligar a câmera na reunião de alinhamento de segunda-feira de manhã e desatar a chorar sobre as frustrações da vida pessoal de uma forma completamente aleatória e sem filtro. Com certeza não é isso. A pesquisa não sugere transformar a equipe em terapeutas, não é? Existe quase uma ciência por trás de como fazer isso direito, pelo que vi. Sem dúvida alguma. A vulnerabilidade produtiva é muito, mas muito diferente do desabafo indiscriminado. O estudo detalha meticulosamente que uma autorrevelação eficaz possui 8 características distintas. E a forma como a gente equilibra isso é o que define o sucesso ou o desastre da conexão. 8 características. Vamos passar por elas. Vamos lá. As 3 primeiras são bastante estruturais. Tem a profundidade, que é basicamente o grau de intimidade do que está sendo dito. Tem a amplitude, que é a quantidade, a variedade de tópicos que a gente aborda. E tem a duração, que é o tempo real gasto compartilhando aquela informação específica. E sobre a duração e uma quarta característica que é citada, que é a reciprocidade, eu acho vital a gente fazer uma pausa. É um ponto-chave. Todo mundo conhece ou já teve o desprazer imenso de trabalhar com aquele colega que liga para, entre aspas, tirar uma dúvida. A famosa dúvida rápida de 1 hora. Isso. E aí ele inicia um monólogo unilateral de 45 minutos sobre o fim de semana dele, a reforma da casa, sem nunca perguntar como foi o seu. É exaustivo. Isso não é criar laço emocional, isso é fazer equipe de refém, sabe? Se não há reciprocidade, se a coisa não é uma troca verdadeira, a autorrevelação vira apenas vaidade ou uma total falta de noção social. E o pior é que isso destrói a confiança em vez de criá-la. A reciprocidade demonstra que o objetivo é a conexão mútua, não apenas ser o centro das atenções na call. Exato. E quais são as próximas Bom, além dessas 4, a pesquisa cita a veracidade. Ou seja, avaliar o quão genuíno é aquele relato. As pessoas detectam muito rapidamente quando uma vulnerabilidade é fabricada ou puramente performática, sabe? o radar para falsidade é fartíssimo. Sim. E, em seguida, temos a atribuição. Isso significa a informação está sendo compartilhada exclusivamente com um colega específico, demonstrando ali um privilégio de confiança. Ou é só um copy e call emocional enviado para o canal geral da empresa com 200 pessoas. Pois é, um desabaço num canal genérico não faz absolutamente ninguém se sentir especial ou conectado. Exatamente. Agora, as 2 últimas características dessa lista de 8 são o verdadeiro ouro dessa teoria toda. Porque elas definem exatamente a natureza do que sai da nossa boca ou do nosso teclado. Elas categorizam o impacto. Podemos categorizar o que revelamos em 3 níveis crescentes de impacto na construção de confiança. O nível descritivo, o avaliativo e o relacional.
O material base traz um excelente cenário do gosto por comida picante para ilustrar isso de um jeito bem prático. Sim, é uma maneira perfeita de entender essa gradação do impacto. O nível mais básico de todos é a informação descritiva. Que seria? É simplesmente a declaração de um fato irrefutável sobre uma atividade. Por exemplo, eu comi comida indiana apimentada no jantar. Ou, traduzindo para termos de trabalho, eu finalizei o relatório. É puramente estatístico, é neutro, né? Bem frio. Isso não cria ponte alguma, apenas atualiza o banco de dados da existência alheia. Correto. Isso gera pouquíssima ou quase nenhuma confiança emocional. O segundo passo, então, é a informação avaliativa. Aqui, a gente sai do campo dos fatos frios e entra no campo do julgamento ou da preferência pessoal. Fica um pouco mais subjetivo. Isso. Em vez de apenas relatar a ação, a pessoa adiciona sua própria perspectiva. Fica algo como, eu jantei comida indiana e eu adoro a sensação de suar frio com uma pimenta bem forte. Opa, agora eu tenho algo com o que trabalhar. Pode ser que eu odeie pimenta e ache isso uma loucura total, ou pode ser que eu seja um fanático por pimenta também e a gente se conecte. Exato, gera uma faísca. De qualquer forma, a gente ganha uma textura sobre a personalidade do colega, sabe? Ele já não é um robô emitindo relatórios. Com certeza. Mas a chave mestra, o nível que realmente solidifica a base emocional para aguentar crises bravas, é o terceiro, que é a informação relacional. Como seria esse exemplo da pimenta no nível 3? Bom, a informação relacional ocorre quando a declaração envolve não apenas a preferência de quem fala, mas ela inclui a pessoa que está ouvindo. Ela valida a relação entre eles. Ah, entendi. Seria algo tipo, olha, eu adoro comida apimentada e conheço um restaurante indiano incrível que a gente precisa ir juntos para você testar o seu limite. É uma mudança de paradigma psicológico enorme. Quando você faz isso, a informação deixa de ser sobre o indivíduo isolado ali e passa a ser sobre o laço entre vocês dois. Exatamente. A mágica acontece aí. O impacto emocional de ouvir eu quero compartilhar essa experiência com você, ou eu adoraria a sua opinião honesta sobre isso, cria um senso de pertencimento absurdo. E o pertencimento é, sem dúvida, o alicerce mais sólido da confiança emocional. Quando uma equipe atinge um nível onde essas informações relacionais fluem naturalmente, os membros percebem que tem um valor real um para o outro, que vai muito além da mera utilidade prática das habilidades técnicas deles. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque venhamos e convenhamos, falar de restaurante indiano é fácil quando estamos esbarrando na famosa máquina de café do escritório físico, né? O ambiente presencial facilita muito. A teoria é belíssima, mas como a gente aplica o conhecimento refletido e essa autorrevelação quando a nossa única janela de interação com o mundo é uma caixinha de vídeo agendada no calendário e a gente quase sempre já entra nas reuniões atrasado para discutir a pauta do dia. Olha, você tocou na ferida agora. Esse é o maior desafio logístico da confiança emocional remota. A solução que as pesquisas apontam envolve o que pode parecer uma contradição de termos. Eles chamam de estruturação de tempo não estruturado. Estruturação de tempo não estruturado é agendar a espontaneidade, basicamente. Soa meio estranho, né? É quase como colocar um evento na agenda corporativa, tipo das 9 às 9h05, simular ser um humano e fazer perguntas casuais para a equipe. Soa incrivelmente artificial, para não dizer bizarro. Sim, pode soar artificial no início. Mas o paradoxo do trabalho remoto é que se nós não formos super intencionais e não agendarmos esses espaços para a humanidade existir, o fluxo infinito de tarefas consome absolutamente todo o nosso tempo. A pauta engole a gente. Engole mesmo. Boas equipes aceitam essa artificialidade inicial, elas protegem ativamente os primeiros 5 ou 10 minutos de uma chamada de vídeo de qualquer assunto estritamente relacionado ao trabalho. É exatamente esse momento onde o tempo não estruturado permite que as trocas avaliativas e relacionais ganham fôlego para acontecer. E isso não se limita às chamadas de vídeo, certo? Eu imagino que a exaustão de tela torne outras vias de comunicação essenciais para manter esse tanque de confiança emocional cheio no dia a dia. Exato. A fadiga do Zoom é real. Por isso, para trabalhadores que não dividem um espaço físico tangível, as interações textuais ganham um peso fundamental na rotina. Textos, sim.
E-mails curtos de apreciação, compartilhar um link sobre um hobby que você sabe que aquele colega gosta lá no chat interno, ou só mandar uma mensagem de texto rápida apenas para ver como foi a semana da pessoa. O meio não importa tanto quanto a constância do sinal de que, olha, eu vejo você além das planilhas que você me entrega. Mas com toda essa necessidade imperativa de abrir espaço para vulnerabilidade, eu acho que precisamos bater em uma tecla delicada aqui. Se conectarmos isso a um contexto maior das dinâmicas do escritório moderno, existe uma linha muito, mas muito tênue entre a autorrevelação construtiva e o temido oversharing. Ah, o oversharing, o pesadelo do RH. Exato. Onde é que as fontes traçam a linha vermelha do que é aceitável antes que a vulnerabilidade vire, sei lá, um peso insuportável para o resto da equipe carregar? Essa linha vermelha existe e é crucial ser respeitada. A autorrevelação exige uma inteligência contextual gigante e um julgamento aguçado para a leitura do ambiente virtual. O objetivo de se abrir no trabalho é criar laços que reforcem a resiliência profissional, a colaboração. Não é terapia de grupo. De jeito nenhum. A pesquisa alerta que revelar detalhes de questões médicas sigilosas, muito complexas, ventilar problemas jurídicos pessoais pesados ou descarregar dramas familiares intensos quase sempre cruza essa linha vermelha. Em vez de gerar conexão, isso gera um desconforto profundo nos colegas. Eles não estão equipados, nem qualificados profissionalmente para lidar com esse volume emocional todo. Existe também a armadilha de confundir a autenticidade com total ausência de filtros, né? É muito fácil alguém usar a desculpa do eu tô apenas sendo vulnerável e honesto para fazer comentários ofensivos disfarçados de opinião forte ou para espalhar aquela fofoca tóxica sobre outros colegas e a liderança. A fofoca de corredor que migra para o chat privado destrói a segurança psicológica na mesma velocidade que a luz. Esse é um ponto vital para pontuar. Comentários inapropriados, preconceituosos ou mensagens de pura intriga prejudicam irreparavelmente a equipe. O excesso de compartilhamento negativo quebra a confiança de forma fulminante. E, além disso, as notas deixam claro um princípio absoluto. A autorrevelação deve ser estritamente voluntária. Nossa, isso é muito libertador de ouvir. Ninguém pode ser forçado a expor a própria vida por decreto corporativo. Exatamente. A vulnerabilidade é, por definição, assumir um risco. E como é um risco, quem compartilha deve estar no controle total de quanto deseja revelar. Se um membro da equipe preferir manter uma parede mais sólida entre a vida pessoal e a profissional, essa preferência precisa ser totalmente respeitada. Sem forçar a barra. Isso! A confiança emocional não se constrói desrespeitando os limites de intimidade alheios. Nós calibramos a nossa abertura observando como o outro responde, recuando quando é necessário. Que jornada fascinante e cheia de camadas a gente fez hoje. Vimos que a transição de um time operando apenas na base da confiança cognitiva, que é transacional, fria e quebra sob pressão, para uma equipe resiliente e engajada de verdade, exige estratégia. Exige muita intenção. Requer o esforço de sair do próprio referencial através do conhecimento refletido, desarmando nossos instintos de julgamento imediato e a coragem calculada da autorrevelação, usando esses espaços de tempo não estruturado para trocar muito mais do que apenas atualizações de tarefas. Em resumo, é o reconhecimento profundo de que, independentemente da tecnologia avançada que a gente usa para se conectar, os nós dessa rede continuam sendo cérebros humanos, sabe? E eles são impulsionados por necessidades emocionais bem básicas de compreensão e pertencimento. No entanto, para não deixarmos as coisas simples demais e fechar com chave de ouro, há um pensamento final e bastante provocativo que as nossas fontes levantam. Algo que adiciona uma camada extra de complexidade na história toda, quase como um desafio de nível avançado num videogame. Adoro essa parte. Durante toda a nossa exploração de hoje, nós assumimos uma premissa meio que invisível. A de que todos na equipe leem o mesmo manual de regras sociais e culturais. O que, no cenário global de hoje, convenhamos, é raramente verdade. Pensemos neste cenário para fechar. Uma equipe remota altamente coesa aqui no Brasil
acaba de integrar um desenvolvedor sênior alocado lá no Japão e uma gerente de projetos na Alemanha. Choque cultural na certa. Total. As definições de autorrevelação aceitável simplesmente viram de cabeça para baixo. O que para um brasileiro pode ser uma interação relacional super calorosa e necessária, para um profissional de uma cultura altamente reservada, pode soar como uma invasão imperdoável de privacidade. Como nós estruturamos essa confiança emocional vital quando enfrentamos a frieza de uma tela de computador, saltos de fuso horário exaustivos e, acima de tudo, idiosincrasias culturais, onde até perguntar sobre o fim de semana da pessoa pode ser visto como antiprofissional. Olha, é o teste de estresse máximo para a inteligência emocional de qualquer equipe. Exige que o conhecimento refletido atue em uma escala quase antropológica, onde nós precisamos aprender a demonstrar empatia usando a linguagem cultural do outro, e não apenas a nossa zona de conforto. Fica essa gigantesca provocação para quem nos ouve refletir. O fortalecimento de equipes virtuais não é sobre encontrar uma fórmula mágica de quebra-gelos de 5 minutos, mas sobre a paciência de entender quem está do outro lado do sinal de Wi-Fi e a coragem de mostrar um pouco de nós mesmos no processo. Obrigado por nos acompanhar neste mergulho profundo nas dinâmicas da confiança e continuem construindo pontes sólidas em meio a tantas conexões invisíveis. Até a próxima exploração.